Palavra de Deus. Eu lerei do verso 7 ao 11, o verso 12, verso 11 e o 12, todos juntos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em nos haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. Todos juntos. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, os irmãos sabem que a nossa igreja é uma igreja que possui uma área forte também, que é a área do esporte. Nossa igreja possui um ministério voltado somente para esta área, Ministério de Esportes, e nós temos o futebol, nós temos de vez em quando vôlei, beach tênis agora também, e corrida. Se você quiser participar, procure o nosso irmão Kennedy e participe também do Ministério de Esportes. Mas esse final de semana, feriado, aproveitamos para estarmos juntos, é o que nós gostamos. E aí teve o beach tênis na sexta e no sábado a corrida, porque nós já estamos treinando para a corrida da fogueira. Nós participamos dessa corrida. Ano passado foram 8. Esse ano, se Deus quiser, vão ser 16. Quem sabe você está aí sentado e vai ser um desses 16, ou mais. Mas é interessante que na corrida, os homens, então, reunidos, as mulheres acham que conversam, né? Mas os homens conversam mais. E o assunto primeiro, o Diogo, que é o geólogo, né? O Diogo não, o Rodrigo, ele virou e falou assim: pastor, como é que aquele camarada sobreviveu? O avião internacional, tanque cheio, combustível lá em cima, voo já atingindo aí muito mais do que 200 por hora, talvez, de repente cai, e na mesma hora explode, e o sujeito na cadeira, que a probabilidade é menor, se você já viu alguma estatística, existem elas, sobre acidentes aéreos, a maior parte, 32% daqueles que sobrevivem, eles estão assentados lá atrás do avião, porque o impacto é primeiro na frente, né? E ele estava na frente. Ele sobreviveu. Como? Ele pulou antes. Como é que pula antes? 100, 200 por hora? Está entendendo? Se você não entender que Deus é soberano e conduz a história, não somente do cosmos, do universo inteiro, porque a palavra diz que tudo foi criado por meio da palavra, que é Jesus, todas as coisas, em 6 dias. Tudo também é sustentado por meio da palavra, que é Cristo, está escrito em Hebreus 1. Ele criou e ele sustenta por meio da palavra do seu poder, que é Cristo Jesus. Tudo é sustentado por ele. E ele tem um projeto, um propósito para as nossas vidas. Se não cumpriu, Deus dá uma nova chance, uma nova oportunidade. É assim que nós precisamos entender. Ninguém vai antes da hora. Pode ser no meio de uma pandemia. Morreu porque estava na hora. Depois da pandemia, morreu
porque estava na hora. É assim que nós cremos. Nós cremos nas Escrituras Sagradas. E aqui, João nos fala sobre esse intervalo, de como é viver. Do dia que Jesus transforma a nossa vida e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, até a sua volta ou até quando Ele nos chamar. Como deve ser a nossa vida neste intervalo? E ele diz assim: amados. Ele começa com essa expressão de consideração, amor, de carinho, de respeito. E ele diz: amemo-nos uns aos outros. Bastava isto. Porque se é ordenança, e tudo que está escrito nós devemos realizar, obedecer, já bastava. Mas ele é tão misericordioso para conosco que ele instruiu João a escrever a ordenança e a escrever os motivos. E são 3, porque ele diz assim: amemo-nos uns aos outros. E ele declara o motivo. Primeiro, por quê? O porquê não é uma resposta? Porque o amor procede de Deus. Vírgula, ponto e vírgula. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele faz o contraponto. Aquele que não ama não conhece a Deus. Não tem como conhecer a Deus e não amar, porque Deus é amor. Ficou claro para todos? Eu acho que não precisa nem de explicação, porque o texto já é tão lúcido, a mensagem é tão clara para todos nós e tão objetiva. Então, preste atenção, porque todo aquele que conhece a Deus, ele ama. Não tem como não amar. Porque Deus é amor. Nós sabemos que o amor, ele está dentro de uma natureza de ideias da teologia, que é uma das virtudes de Deus, uma das características de Deus. Mas o amor, ele além de ser uma característica de Deus, como onipresença, onipotência, onisciência, assim, além de ser uma característica, ele é a própria essência. A essência de Deus é o amor. E se vocês e eu, todos nós, nascemos de Deus, não tem como não amarmos. O texto continua dizendo, porque ou é de Deus ou não é de Deus. Depois ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, Deus nos amou primeiro. É a pastoral do boletim aí. Deus é amor e Ele nos amou primeiro. E agora Ele nos convida: amemo-nos uns aos outros, como eu já os amei, como eu já os perdoei, como eu já os restaurei. Ou você acha que você foi salvo porque você merecia alguma coisa? Ou você acha que você foi restaurado porque você merecia alguma coisa? E o texto continua, e ele termina dizendo: amados, antes, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Por que nós devemos amar uns aos outros? Porque Deus nos amou incondicionalmente, enviando o seu Filho. Ele já fez. Não ficou somente na palavra, na declaração de amor, talvez a mais
linda de todas, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso não ficou somente no registro. Isso está nos anais da história. Cristo nasceu, dividiu a história, mudou vidas, transformou realidades. E hoje, Ele transforma as nossas vidas. Hoje, Ele nos abençoa. E o texto termina a conclusão dizendo, vamos ler juntos novamente, só o 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Então a conclusão deste texto é a palavra de Deus, meu irmão. É claro, é objetivo. Se Deus fez, e olha o que Ele fez, Ele não somente nasceu, mas Ele viveu. Não somente nasceu e viveu, mas Ele morreu. Foi torturado, humilhado. Lembre da morte. Tudo por amor. Ele não precisava fazer isso, mas Ele amou. E porque Ele amou, Ele se entregou por você. Amados, é a mesma expressão do início, né? Está fechando o parágrafo dizendo, assim como Deus amou ao mundo de tal maneira, eu e você devemos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou primeiro. Texto maravilhoso. E eu deixo essa palavra nessa devocional do nosso aniversário da 7ª. 19º aniversário da 7ª. Glória a Deus por isso. Que extraordinário, querido. Que tremendo. E essa tem sido a mensagem que o nosso conselho e a nossa liderança, nossa junta diaconal, tem orado. Os seus oficiais, meus irmãos, têm orado para viver isso aqui. Preste atenção. Nós temos orado para viver isso aqui. Eu não sei se você já parou para refletir, mas nós somos essa igreja. Existem 2 tipos de igreja no mundo. As igrejas que seguem o modelo de Jesus completamente, e são imperfeitas, com toda certeza, não existe igreja perfeita, ou as igrejas que seguem o modelo da religião, que é o modelo farisaico, o modelo da religião. Tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. É algo que você aceita se for daquela maneira. E Jesus disse, olha, raça de víboras, sepulcro caiado. A religiosidade, ela mata, mas o amor restaura, transforma, liberta, concede vida, concede perdão, concede direcionamento. Meus amados irmãos, é tempo de vivermos para a glória de Deus. É tempo de amarmos uns aos outros. Que extraordinário, olha que presente maravilhoso. Você está completando mais um ano de vida como igreja, igreja é família. Temos estudado nos grupos de crescimento o fruto do Espírito, que é um fruto apenas, não existe, eu gosto desse fruto, eu gosto daquele, eu tenho esse fruto. Não, ou você tem todos ou não tem nenhum. Ou Cristo mora no seu coração ou não mora. Mas fulano eu posso amar porque ele fez isso por mim. Ciclano eu não posso amar porque ele fez isso comigo. Espera aí. Se você ama quem te faz o bem e você gosta, isso não é amor. Amar é quando você ama aqueles que fazem aquilo que você não gostou e continua amando a si mesmo. Que Deus nos ajude. E que nos próximos 19 anos, se Cristo não voltar, ou nos outros, nós sejamos essa igreja. E nós temos trabalhado para isso, meu irmão. Nós temos trabalhado para isso. Valorize a sua igreja. Ame a sua igreja. Porque o seu conselho, a sua junta diaconal, ama a igreja. Ama os irmãos. Ama as famílias da igreja. Temos lutado para construir um templo, porque nós amamos vocês. Porque nós queremos o bem da igreja.
para a glória de Deus, porque nós queremos salvar mais pessoas, sermos instrumentos de salvação, não somos nós que salvamos. Isso é para a glória de Deus. E nós fazemos parte desse projeto. Aquilo que Deus vai fazer na cidade de Juiz de Fora, por meio da Sétima, nós não temos ideia. Porque é uma igreja que quer viver isso aqui. E igreja que vive isso aqui, meu irmão. Igreja que vive isso aqui. Vive o extraordinário de Deus. Se quer viver de outro jeito, sofre consequências. A religiosidade, lembra da religiosidade lá de Ananias e Safira, lembra? Jesus olha, nós vivemos pela graça, pelo amor e pela bondade de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, te damos graça a Deus por meio da Tua palavra. O Senhor nos edifica como igreja e o Senhor nos alimenta na manhã desse dia. Nosso 19º aniversário de organização, nós estamos muito felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome